Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual full size você deve comprar. Hoje estamos aqui com a Chevrolet Silverado High Country. Você já viu um vídeo com um animalzão de grande porte, João Anacleto, mostrando esse carro estático lá na Expo Inter no Rio Grande do Sul. Hoje a diferença é que a gente vai andar no carro pela primeira vez e entender mais ou menos como ela se comporta por estradas deste Mato Grosso do Sul, onde eu estou agora. Inclusive um belíssimo lugar em meio às onças pintadas, capivaras e cervos do mato. Ela custa R$ 519.990, mas se você quiser tem que esperar, porque todas já foram vendidas dos dois lotes que a Chevrolet trouxe para o Brasil nesse primeiro momento. E nós vamos tentar responder outra pergunta importante nesse vídeo. Ela tem o mesmo preço da F-150, ambas V8, ambas desse tamanzão. Qual será que você deve escolher? É o que nós vamos responder agora. Então roda a vinheta aí. Eu mesmo tá calor demais para pensar em sobe e desce. Roda a vinheta aí. Começando pelo começo, a dianteira aqui da Silverado, que você já deve ter visto aí em alguns lugares. Esse desenho não é exatamente uma novidade para você. A novidade mesmo, reiterando, é como ela anda, mas vale destacar alguns pontos aqui. Os faróis são em LED, essa grade é ativa, a gravata é dourada da Chevrolet. Eu particularmente prefiro, eu não gosto muito quando a gravatinha é escurecida, tal como nas versões Black Bow Tie da Chevrolet. Eu prefiro a gravata dourada. E aqui, além dos cromados na grade, você tem aqui ganchos para reboque. Também o escritinho High Country, aliás, o que não falta nesse carro é escritos High Country. Você vai ver comigo como isso funciona. Bem, no geral é isso, bons ângulos de entrada e saída. Aliás, o ângulo de entrada é o maior da categoria, segundo a Chevrolet. E pelo que a gente experimentou aqui nas estradinhas off-road, obviamente com essa altura toda ela não raspa em lugar nenhum. Vamos aqui para a lateral ver quais são as novidades agora. Aqui na lateral a gente tem uma picape com 5,91 m de comprimento. É basicamente o mesmo comprimento aí da F-150. Entre eixos de 3,74 m, é o maior da categoria também. E aqui na lateral aquele detalhe que você já viu do estribo elétrico, esse item é de série. Agora que a gente já andou no carro, nós precisamos conversar sobre isso aqui. Por que eu quero conversar com você sobre isso aqui, sobre esse retrovisor aqui? Você já viu aqui no canal a avaliação da F-150 e também da Ram 1500 Limited. E elas têm aquele retrovisor mais comum de picapes, até das picapes médias, né? Mais compacto, com acabamento cromado, às vezes até pintado na cor do veículo. Aqui a Chevrolet, por uma questão de legislação do Rota 2030, todos os lançamentos, todos os carros novos do mercado, né? Carros que estão estreando no mercado, precisam ter repetidores de seta na lateral. E o retrovisor normal da Silverado não tem. Só quem vai ter o repetidor de seta é esse retrovisor aqui maiorzão das versões Heavy Duty da Silverado 2.500 com mais capacidade de carga. Você consegue arrastá-lo para cá também, deixá-lo ainda maior, mas vocês vão ver a hora que a gente estiver dirigindo que esse retrovisor não ficou tão legal, na verdade. Além do carro ficar parecendo meio Dumbo assim, no visual dianteiro, quando você olha o carro de frente, ele está muito deslocado, até mesmo você demora um pouco para se habituar aonde ele se posiciona, o tamanho dele. E claro, ele é muito grande, ele começa até a vibrar um pouco demais assim nas costelas de vaca. Vocês vão ver a hora que a gente estiver dirigindo. Enfim, eu acho que a Chevrolet poderia ter tentado uma solução um pouco mais caseira aqui, talvez adaptado o retrovisor tradicional para essa peça, né? E consequentemente ficar respeitando a legislação. Mas ele tem câmera aqui embaixo da visão 360, e outro detalhe também é que o cromado dele não é exatamente inteiro, então ele tem esse aspecto de carro mais, uma versão mais de entrada, assim, não condiz tanto com o High Country, né? Porque essa peça aqui é das versões mais voltadas ainda para o trabalho, que são aquelas com capacidade de carga ainda maior. Bom, que não tem solução, solucionado está. Eu prevejo que muita gente vai acabar importando o retrovisor comum da Silverado e acabar trocando, especialmente quando no trânsito alguém der no meio desse retrovisor e levar ele embora. Vamos ver ali na traseira quais são as novidades. Aqui na traseira você abre a tampa de um único jeito,
ao contrário da 1500 Limited, que tem aquela opção de abrir como se fosse um celeiro. A abertura elétrica você também consegue fazer pela chave para ter acesso aí aos 1.781 litros de capacidade e 716 quilos de capacidade de carga. Ela tem alguns acessórios, como esse tapete aqui que facilita você puxar e trazer para cá para pegar alguma coisa. Já está completamente empoeirado porque o carro está andando aqui pelas ruas do Pantanal há pelo menos uma semana aí, ininterruptamente. E temos aqui a capota elétrica também, que você consegue acionar pela chave. Os primeiros clientes receberam isso gratuitamente, mas depois você pode comprar isso como acessório. O que dá para ver também é a iluminação aqui dentro, esse acabamento, essa pintura, né, que é basicamente um protetor de caçamba, só que ele não é exatamente plástico, né? Ele tem aqui uma pintura epóxi, como se diz, para proteger você de arranhar alguma coisa, né? Arranhar a tampa da caçamba e tudo mais. O levantamento também é elétrico. Silverado escrito em cromado desse lado, High Country desse, e o Chevrolet prensado aqui na lata. Eu, particularmente, em minha opinião, vale tanto quanto uma nota de R$7. Gosto bastante desse prensado aqui na lata. Remete aí às picapes clássicas da Chevrolet, como nós tivemos aqui no Brasil, a série 10, por exemplo, D10, C10, A10 e por aí vai. Reboque, mais de 4 toneladas a capacidade, ponteira dupla aqui e preparação para engate aqui já com as tomadas de força e tudo mais. Então você consegue rebocar sem grandes dificuldades e permanece aqui também o step side para você acessar a sua caçamba. Tem até um lugar para você colocar a mão aqui e facilitar você subir. Outra coisa interessante é que as luzes de freio e de posição são vermelhas em LED e a luz de ré é incandescente, uma lampadinha normal. Outra coisa também é que você não vê luz amarela para seta, isso porque a luz de seta é compartilhada com a luz de freio. Então, quando você está freando o carro, se você está dando seta para lá, essa luz fica fixa na luz de freio, aquela luz de freio se transforma na seta, parecido com o que acontece com o Fusion, com... quem mais que acontece isso? Nissan Sentra, a F-150 acontece isso também. É bem comum isso em carros americanos, né? Bom, agora vamos lá para debaixo do capô para a gente conversar um pouquinho sobre o motor, desempenho, consumo, enfim. Vamos lá, abra-te sésamo, venha-te sésamo. Lembrando, tem aquele recurso, né? Você aperta um botãozinho aqui, ele vai para cá para facilitar você acessar a caçamba. Também dá um toquinho de novo, ele volta. Abri aqui o capô. Capozão, eu julgo que de alumínio, não trouxe o ímã para confirmar, devia ter feito isso. Mas ele é relativamente leve e é levantado por amortecedorezinhos pantográficos bem competentes, diga-se de passagem, porque ó, a velocidade com que levanta o capô. Levanta sem muito esforço, por isso imagino que seja de alumínio. Bom, cofre do motor também está um pouquinho empoeirado, como eu falei, o carro está andando aqui no Pantanal, nessa areinha bem fina. E aqui está o 5.3 V8, não é o 6.2 do Camaro, é a mesma família de motor. Porém aqui até as maritacas ficam bravas com isso. A Chevrolet colocou uma litragem um pouco menor para o Brasil. 5.3 litros, taxa de compressão de 11:1, esse motor roda só na gasolina. E ele tem uma tecnologia interessante de ativação e desativação dos cilindros. Ele consegue fazer 17 combinações diferentes de funcionamento do motor para economizar combustível. Então, ele consegue funcionar com apenas um cilindro, com 2, com 3, com 5. E, muito interessante isso, a injeção, a gente está falando da injeção de combustível, né, em um cilindro diferente do outro. Também isso acontece de uma maneira, um grande balé, uma grande farra da injeção de combustível. Por quê? Não é sempre, por exemplo, quando o motor estiver funcionando na configuração de apenas 3 cilindros, não serão sempre 3 cilindros específicos que vão estar atuando. Ela vai variar esses cilindros conforme o motor entender qual é o melhor, qual cilindro está menos desgastado, enfim, uma coisa muito louca, uma eletrônica embarcada bastante interessante. De todo modo, 360 cavalos, 40 cavalos a menos do que a Ram 1500 Limited, 45 cavalos a menos
em relação à F-150 Platinum. Cavalos estes extraídos a 5.600 RPM, quase o headline desse carro. O headline desse carro está em 6.000. E o torque também, a casa dos 52 kg, vem bastante alto. São números menores em relação aos concorrentes, por isso mesmo o 0 a 100 é inferior. A F-150, por exemplo, cumpre essa prova em 7.1, a Silverado em 7.4 e no consumo, na cidade, segundo o Inmetro, esse carro faz 6 km por litro, na estrada 7,2. 7,2 vezes 91 litros não chega a dar 700 km de autonomia. Se você pega o consumo de estrada da F-150 e faz vezes aquele tanque gigantesco de 120 litros, a gente está falando de mais de 1.000 km de autonomia. A autonomia pesa mais na hora da escolha para quem opta por esse carro aqui, que vai percorrer grandes distâncias entre fazendas, estradas, em estados como Mato Grosso do Sul, que a gente está aqui, enfim, a autonomia é mais preponderante na escolha de uma picape V8 dessa, vai fazer mais a diferença no seu uso cotidiano. Enfim, a minha impressão. Escreva aí se você acha que eu estou certo ou errado. De todo modo, é um motor bastante competente, bastante silencioso, você vai ver o que a gente estiver rodando. E eu imagino que não deva demorar muito também para você ver kits aí, um Stage 2, de repente, um Stage 1 desse carro, tirando mais de 400 cavalos. Não sei, pode ser. Vamos aqui para dentro ver o que muda. Opa, vamos começar da parte de trás da Silverado. Bem, vamos por partes, tá? Primeiramente, um espaço muito bom, você vai ver já já a hora que eu entrar. Acabamento das portas também bastante competente, macio, tudo vedado. Eu gosto de, para mim, um carro bem acabado é aquele que você não consegue, né? Uma vez dentro dele saber qual é a cor que ele tem lá fora, porque você não vê lata aparente. Então, bacana. Agora, não gostei muito, ela tem um degrau aqui do banco, você consegue erguer os bancos e ter acesso a um compartimento que é sim menor que o da F-150, e aqui embaixo você não tem uma caixa armazenadora igual das Rams também. Então esse compartimento aqui é um pouquinho menor. E aí quando você abaixa o banco, abaixei, fica um degrau aqui, fica sem acabamento, fica um negócio um pouquinho estranho. Confesso, não gostei muito, parece que não foi pensado para ter cabine dupla, sabe? Enfim, uma impressão minha. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor isso. Ter um acabamento aqui, alguma coisa, enfim. Quando entrando aqui na Silverado, ela tem um tom no couro um pouquinho azul. Parece muito com um azul um pouco mais escuro, na verdade, que a Chevrolet utiliza no Tracker. Mas aqui o espaço, como é de se esperar uma picape desse tamanho, é muito bom. Eu tenho 1,77 m, o banco está ajustado para mim, eu consigo cruzar a perna aqui. Outra coisa, saídas de ar, bastante importante para trás. Você tem duas aqui. Entrada USB convencional, USB-C, e aquecimento para os bancos traseiros, além de porta-copos. Aqui você também tem mais porta-garrafas e latas aqui. E um compartimento quadrado para você colocar o seu capo aqui. Aqui, bem como aqui também, você tem esse espaço assim, ó, para você guardar ou mocosar, como se diz, ainda mais coisas. Apoio de cabeça para todo mundo, isso é legislação, sinto também, não é nenhum favor que estão te fazendo. E aqui também, fixação Isofix num acabamento que, confesso, também não gostei muito, ó. É um gancho bem aparente aqui, ó, na cor branca, ele não tem um paninho escondendo, enfim. Percepções. Mais uma coisa para falar aqui atrás, que eu preciso ir lá para frente, principalmente para ligar o ar-condicionado desse carro, meu Deus do céu. Teto solar, não é panorâmico, é parecido com o do Cadete GSI, inclusive no manuseio da persiana, porque é manual, não é elétrico. Poderia ter uma redinha elétrica, poderia ser, tem aqui ó, você percebe como se fosse o buraco no qual teria um segundo vidro aqui pelo menos, né? Não tem. Não tenho alça PQP também, só tenho aqui. Isso é importante para você facilitar o acesso, né, do carro, então fica bem bom. E é isso, eu achei que a Silverado aqui atrás poderia ser um pouquinho mais completa, ou poderia ter mais coisas. Bolsinhas, ok. Luz de LED e o teto solar. Faltou. Vamos ver lá na frente se a história é outra.
Vamos lá. Suando mais que aquele arrozinho feito na hora da partida aqui. Partida por botão. Será que esse barulho vai parar ou ele vai exigir que a gente coloque o cinto? Ah, ele parou. Então vou ficar sem. Afinal, não vou rodar agora. Chave. Bonita chave da Silverado, né? Só que a capota é acionada por esse alarmezinho. Parece da... Como é que chamava aquilo lá, gente? Que tinha os alarmes. Você colocava aqui, Positron. Parece os alarmes da Positron. Mas não, é para você acionar a capota elétrica. Aqui na chave, abertura e fechamento, 2 vezes a partida remota. E você também consegue abrir a tampa da caçamba por aqui. Não é a capota elétrica que você abre pela chave. Tem que ser pelo Positronzinho aqui. Bom, aqui na frente, posição de dirigir bastante adequada. É impressionante como essas picapes desse tamanho são muito mais confortáveis do que as médias, né? Embora essas duas sejam construídas em chassis e cabine, a posição de dirigir aqui é muito mais agradável, né? Em relação a uma S10 para ficar dentro de casa aqui, não tem nem comparação a posição de dirigir uma Silverado com S10. É muito mais confortável. Meu Deus do céu, como é mais confortável. Regulagem de altura e distância do volante. Elétrico, você consegue regular por aqui. O acabamento não é nada demais, mas também é bem esmerado, assim, é algo que você espera, entendeu? De um carro desse, a Chevrolet gosta desses acabamentos amadeirados aqui, né? A gente lembra disso de outros carros também. E deixa eu ver se eu consigo botar o ar para cá para mim um pouquinho. E esse ventilador aparentemente é o mínimo, então se estiver invadindo o áudio aí, é um barulho que é grandinho, a velocidade mesmo no 1 aqui é grande. Então, voltando ao acabamento, tem esse filete cromado aqui, esse amadeirado, inclusive é por aqui que você abre, eu fiquei um tempão tentando apertar aqui, não sei o que, não, é por esse, olha só, entrou uma libélula. E assim vai, estamos no meio da natureza aqui, todo mundo quer participar do vídeo, daqui a pouco chega a onça aí. Você aperta aqui, esse porta-luvas secundário sobe, e aqui o principal para você guardar coisas também. Outra coisa, em relação à F-150, e a Platinum tem isso, né, a Lariat não, na F-150 Platinum você tem aquela mesinha que dobra aqui, né? E a alavanca também se esconde aqui no console, favorecendo ter uma planície aqui, em homenagem ao nosso Pantanal, para você dobrar para frente, isso aqui virar uma mesinha, né? Aqui não, aqui você só consegue abrir, tem uma bandejinha para você separar os objetos, e aqui só o que você tem é um tapetinho de borracha para não fazer barulho, um porta-cartões aqui, uma luzinha de LED para você não ficar no escuro, carregador por indução, outra entrada USB-A e USB-C, uma entrada 12 volts. Então, um porta-objetos. Aliás, acabei de cometer uma gafe, não é porta-cartão não, é só o suporte da bandeja. Você consegue colocar para frente ou para trás, ou inverter assim, ó. Então, está feita a correção, como diria William Bonner quando ele erra também, todo mundo erra. Vamos lá. MyLink 13.2 polegadas, é uma central multimídia bem grande, a maior da categoria, as demais têm 12 polegadas, F150 e RAM 1500. É um MyLink que você não está acostumado a ver, né? É aquele bem completo, assim, inclusive esse carro tem, você consegue dispensar o uso do seu smartphone, basicamente. Ele tem uma tecnologia aqui, aliás, ele tem internet nativa, fornecida pela Claro, do MyLink, como a gente tem aí nos demais Chevrolet com OnStar. Portanto, é um sistema da Claro que você consegue, além de rotear a internet para o seu celular, transformar isso aqui num grande smartphone. Você consegue conectar o seu Spotify, consegue conectar outros aplicativos pessoais, agendar, agenda, né, esse tipo de coisa, e o carro vai te lembrando, enfim, vira uma extensão do seu smartphone, bem mais do que apenas ficar conectando com ou sem fio um Apple CarPlay ou um Android Auto. O que mais que você tem aqui? Botões físicos para acionar ou ativar a manutenção em faixa, desligar e ligar o PPP do sensor de estacionamento. Aqui, para abrir ou fechar a caçamba, a tampa da caçamba, pisca-alerta, desligar o controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e aqui um botão interessante que é para você baixar todos os vidros, né? Uma vez que você chega, o carro está quente, você já chega perto disso aqui, abaixa tudo, o ar quente vai embora. Câmbio automático de 10 marchas e tração inteligente, AWD. Você tem aqui os modos de condução.
Normal, Sport e Off-Road. A F-150, por exemplo, tem 8 modos de condução. Aqui a gente tem só 3 e você consegue controlar a tração individualmente para cada um deles também. Você tem a opção de deixar no automático, ela entende quando ela precisa de 4x4 ou não. 4x4 alto, 4x4 reduzida, pede para colocar a transmissão em neutro e 4x2 normal. O freio de estacionamento, ao contrário da antiga Silverado, vendida aqui até 2001, não é de pé, é eletrônico aqui por meio do botão. Tem também um head-up display bastante bom aqui, a resolução bem legal. O teto é todo forrado em preto, aqui o espelhinho do quebra-sol também em LED, tudo em LED. Aqui e aquilo que eu tinha dito para você, ó, persianinha à la Cadete GSI. Você abre e fecha com a sua mão. É importante, às vezes, a gente ter menos preguiça do que o usual, né? Aqui, ó, ar-condicionado de 2 zonas, inclusive com refrigeração para os bancos dianteiros. Ali só aquecimento e aqui você também tem aquecimento. Quem também tem aquecimento é o volante, revestido em couro. E aqui o volante, você não tem tantos botões para mexer nele, na verdade. Você vai navegando por aqui, para cima e para baixo, tananã, comando de voz, aperta e aqui você controla o alerta de colisão, aperta para aquecer também. Quadro de instrumentos, uma tela bem resoluta, bastante bonita aqui, o quadro de instrumentos. É engraçado que ele, conforme o ponteiro vai varrendo o relógio, ele vai ficando amarelo, onde ele já varreu, por assim dizer, o relógio, bem bonitinho. Ele tem também um modo de visão, tá entrando na imagem para você ver. Vocês criticavam bastante o Agile, né? Olha esse modo moderno aqui do painel de instrumentos digital da Silverado. Os relógios vão todos para as extremidades e o contagiros é de cima para baixo. Lembra quem? O Agile, só isso, né? Você falava tão mal dele e agora tá aí. Você pode usar o painel parecido com o do Agile. Não estou falando que é o mesmo, estou falando que lembra bastante, diga-se de passagem. Bom, a não ser porque aqui é digital. E antes da gente rodar efetivamente com esse carro, outra coisa interessante de dizer para você é que ao contrário dos Chevrolets que a gente está acostumado aqui no Brasil nacionais, com aquele botãozinho complicado de você fazer trocas de marcha, que você até esquece que existe, aqui a gente tem aletas atrás do volante. E curioso, né? Cada uma com uma solução. A Ram 1500, o câmbio é aqui numa roldana, a F150 numa alavanca que vai para frente e para trás, e aqui um joystick, né? Você só parece de carro elétrico, você só faz movimentos curtos. Isso é tudo de movimentos que ele faz. Ele não vai, não tem posições, né? Para cá, para cá, é só para frente ou para trás, como se fosse um joystick mesmo. Outra coisa que ela tem é essa câmera aqui, ó. Aliás, ela tem 2 antenas. Aqui você vê Shark no teto, é a do GPS, rotear a internet e tudo mais. Aqui você vê igual aí sim da Silverado 2001, é do rádio, AM/FM, para você sintonizar aqui na sua rádio pan-americana de notícias. Então você consegue ouvir a hora do Brasil se você quiser também. Aqui você consegue ajustar o reboque, né? Para você controlar certinho quando o carro está com o trailer engatado. Então isso é um recurso que essas picapes maiores também têm. Aqui tecla home da central multimídia e confesso que nesse contato breve aqui a gente não consegue exatamente ficar navegando muito aqui. Eu confesso que eu vou deixar essa parte da central multimídia que exige um convívio maior com o carro. Eu vou deixar para o nosso glorioso João Anacleto conviver com esse carro e contar para a gente o que ele achou dessa central multimídia e tal. O som é assinado pela Bose, como você quiser chamar. E também temos 6 airbags aqui. A F-150 tem 8. Os 6 que estão presentes na Silverado, frontais, laterais de cortina, e a F-150 traz 2 de joelho, uma proteção a mais para os ocupantes. Certo? Bom, então acho que agora você está curioso para saber como a Silverado anda. E aí, logicamente, você vai assistindo e conforme você ficar com dúvidas, você vai escrevendo nos comentários e também se inscrevendo no canal, porque em breve aí sim esse carro vai passar aquela semaninha marota com o nosso amigo e querido, um abraço, João Anacleto, vai poder experimentar esse carro no dia a dia e dizer para você, por exemplo, uma coisa que eu não consegui perceber hoje. Por exemplo, manobrabilidade do carro, a gente não pegou curva, não pegou esquina, a gente dirigiu sempre em linha reta, em estradas, não consegui perceber, por exemplo, se ela é mais dócil ou menos dócil que a F-150 no dia a dia, por exemplo. O que eu percebi de cara em relação a especialmente a Ram 1500, é aí sim um carro mais dócil. A Ram 1500 passa uma sensação a Limited de ser um trambolhão, assim, essa aqui passa menos.
o carro não parece ser tão comprido, embora seja tão comprida quanto as demais. Enfim, coisas que a gente percebe assim do carro. Aqui a gente não tem exatamente um segundo andar, aqui um subsolo nesse console central, apenas porta-objetos aqui na lateral que, enfim, serve para você colocar sua carteira ou algo que o valha, não é tão espaçoso. E aí aqui sim a gente tem um porta-mapas maior com porta-garrafas e latas para você. No mais, vidros elétricos, apenas os dianteiros com função automática, um toque, né, de subida e descida. Retrovisor elétrico, você consegue rebater também. Banco elétrico e tá aqui a nossa amiga Libélula. Peguei. Vai viver sua vida. Pronto, foi embora. E é isso, moçada. Vamos andar, né? Vamos andar porque a grande novidade hoje é isso, saber como a Silverado anda. Eu andei em 2 momentos. Primeiro no asfalto, depois na terra. E aí eu conto para você essas primeiras impressões acerca de como a Silverado se comportou pelas estradas do Mato Grosso, tá? Vamos lá. Bom, já estou aqui a bordo da Silverado por estradas vicinais do belíssimo estado do Mato Grosso do Sul, onde, na verdade, um pequeno bastidor aqui, fomos meio que pego de surpresa, porque embora você esteja vendo esse vídeo na ordem linear lógica, ele não está sendo gravado na ordem linear lógica, porque eu estou andando no carro já direto e gravando, sem muito tempo de conhecê-lo propriamente, tirar possíveis dúvidas. E depois eu posso saná-las na conclusão do nosso vídeo que vem a seguir. Mas, andando aqui na Silverado, você já viu lá por fora bastantes semelhanças entre as rivais, Silverado, F-150 e Ram Limited 1500. E andando aqui, uma coisa que eu já notei de cara é a F-150 tem uma puxadinha um pouco melhor, sim. Não que a Silverado não ande, não é nada disso, até porque ambas têm 0 a 100 na casa dos 7 segundos, mas sim você tem um fôlego extra na F-150, até porque estamos falando de um motor mais potente, né? Aliás, a F-150 a única que ultrapassa a barreira dos 400 cavalos nessa categoria das full size. E a suspensão, embora seja feixe de molas lá no eixo traseiro, é bastante confortável sim, não é um carro que tá muito longe. Existe um degrau muito grande entre as picapes médias, que você conhece, Hilux, S10, a nova Ranger e a Amarok são melhores nesse quesito que eu vou dizer agora, mas aqui quando você pula para as full size, picapes na casa dos 400, meio milhão de reais, muda completamente a conversa em termos de conforto acústico, conforto dinâmico, de suspensão. É um carro que pula bem menos, um carro que sacoleja muito pouco, bastante confortável. É um nível de construção bem mais elevado de conforto acústico e dinâmico que você não encontra nessas picapes médias. Agora, a posição de dirigir, eu estou aqui com o banco posicionado mais baixo possível e é também bastante mais confortável do que uma S10, do que uma L200. Isso também não tem nem comparação, é outro patamar, como se diz. Uma posição bastante adequada, o volante menor que o da F-150, aqui o diâmetro dele, volante bastante parecido com o que você teria num SUV maior, como um Suburban, por exemplo. Se bem que o Suburban é basicamente a Silverado fechada, né? Mas assim, um carro bastante SUVzado aqui, essa picape, coisa que as picapes médias estão buscando ainda, e as full size já chegaram há algum tempo. Ponto cego também muito bom de visibilidade, especialmente com essa câmera aqui no retrovisor, que outros carros, por exemplo, Chevrolet Bolt tem isso aí, Camaro, salvo engano, tem também, e facilita bastante, até porque é uma resolução excelente aqui essa câmera do retrovisor. Recomendo que você, quando tiver a sua Silverado, ande com isso ligado, porque facilita bastante. Outra coisa, todas as assistências possíveis estão aqui, manutenção de faixa, piloto automático adaptativo. O banco também tem uma característica comum do Chevrolet, que é vibrar para alertar sobre obstáculos e carros que estão manobrando, ponto cego e tudo mais. Então é um carro que te alerta a todo momento dos perigos e obstáculos, a fim de que você não macule a sua Silverado tão rapidamente quando você tirá-la da garagem. Mas enfim, para um carro desse valor aí, que ultrapassa a barreira do meio milhão de reais, logicamente que ele não deve em equipamentos que você espera. Então mesmo o MyLink aqui, mais de 13 polegadas, né, maior que das rivais, que tem 12, enfim, teto solar, tudo bem, poderia ser panorâmico? Poderia, não é um teto solar panorâmico. Enfim, equipamentos que aquele famoso jogo de perde e ganha,
Mas eu acho que nessa briga especificamente, esses cavalinhos que faltaram para Silverado beijar a casa dos 400 cavalos podem fazer a diferença a longo prazo. Claro que nesse momento inicial, que os lotes estão vindo contados e todo mundo quer o carro, isso não vai fazer tanta diferença assim, mas no futuro, e aí pode ser até que a Chevrolet corrija isso no Model Year futuramente e faça esse motor render um pouco mais. Mas o que dá para concluir desse primeiro contato aqui com a Silverado é que esses cavalinhos que faltaram para ela chegar na casa dos 400 cavalos que as rivais também têm, podem fazer alguma diferença no futuro, no mercado talvez de seminovas ou mesmo no 0 km, embora o mercado dessas picapes, a gente sabe, é bastante concorrido, as marcas acabam trazendo aos lotes, todos os lotes são vendidos rapidamente, então isso acaba não afetando tanto essa questão mercadológica, justamente porque o mercado delas, além de muito aquecido, não é tão grande assim a ponto de essa questão fazer grande diferença na percepção do consumidor final. Mas o que dá para dizer é que sim, a Silverado anda bem, claro, não é um carro que vai te decepcionar nem nada, mas deu para perceber que sim, na comparação entre F-150 e Silverado, a Silverado tem um temperinho a menos em termos de desempenho, mas logicamente aqui em conforto e, enfim, qualidade ao rodar, um carro muito silencioso também, deu para perceber aqui nessas estradinhas. Isso não deve em nada, mesmo com esses pneus que ela está vindo para o Brasil, não são 100% asfalto, né? São um pneuzinho aí já voltado para quem vai colocar esse carro um pouco na terra. Bom, percepções de asfalto por enquanto são essas. Daqui a pouquinho eles reservaram pra gente um trechinho de off-road. Aí eu vou dirigir ela mais um pouco aqui no on-road, percebendo como é, como não é a Silverado, e a gente volta a se falar com as percepções prévias no off-road. E precisamos melhorar as estradas aqui do Mato Grosso do Sul, hein? Me ajuda aí, ó. Vai cair essa câmera de novo, quer ver? Queimei a língua, não caiu. Então vamos pro off-road agora. Enquanto isso eu vou percebendo um pouco mais do que eu posso contar dessas impressões iniciais da Silverado para você. Bom, mudamos de cenário agora. E se meu amigo no asfalto, esse celular tava caindo aqui, acho que não vai durar muito tempo. Uma coisa que eu notei quando eu tava no banco do carona, porque aí você consegue prestar atenção em outras coisas também, senti a espuma do assento um pouco densa demais. Podia ser um pouco mais macia a espuma desse assento. Outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês também, modulação de freio bastante boa, né? Essas picapes modernas, a exceção de algumas picapes médias, mas como eu estava dizendo, as full size é outra conversa, mas a modulação de freio muito boa, né? A atuação aqui no pedal, você dá pouco curso de pedal e você já sente bem aqui a atuação do freio. Uma coisa que chama atenção, na verdade, que tem chamado a atenção aqui minha, é como esse retrovisor está trepidando. Esse retrovisor só do lado do motorista. O retrovisor do lado do carona até que tá fixo, mas esse aqui do lado do motorista, eu tô achando que ele vai fazer igual o Santos, vai cair. Mas enfim, o tempo dirá. Como ele é muito grande e muito para fora, né? Isso só piora a situação. Talvez vocês estejam ouvindo aí o tudo. É do retrovisor aqui do lado. Agora que a gente está no off-road, eu botei aqui no modo exatamente no off-road, né? Na estradinha de terra, a gente colocou o carro aqui, a Silverado, no modo off-road e ela joga a tração para o modo 4WD, portanto automático, ela que vai fazer o gerenciamento da tração. Então, como eu estava dizendo, o assento aqui, senti a espuma um pouco firme demais, poderia ser um pouco mais macia. Também não é tão largo assim, então imagino que eu não sou uma pessoa tão avantajada no porte, mas eu acho que pessoas mais avantajadas talvez se sintam mais confortáveis na Ram 1500 Limited em termos de banco aqui, de assento, e também na F-150. Outra coisa que não vai dar muito pra gente conversar hoje é usabilidade no dia a dia, né? Em cidade e tal, a gente não teve a oportunidade ainda de saber se ela esterça legal, se ela tem uma responsividade muito legal aqui no volante. Enfim, até agora, situações que não abraçam todas aquelas situações que eventualmente você que compra um carro desse vai encarar. Mas enfim, é isso. A gente está aqui numa estradinha de terra, num cascalhinho leve, algumas costelas de vaca,
e a gente já enfrentou umas pancadas meio secas que, confesso, me deixaram um pouco assustado assim do barulho que fez, do compromisso da suspensão. De novo, vale ressaltar, ela é feixe de mola lá atrás, você não tem assim tanto shake residual, a carroceria você passa no buraco, ela assenta rápido, mas eu acho que a Silverado está bem mais, digamos, preparada para enfrentar as estradas planas do Texas e do Colorado, ao invés dessas costelas de vaca aqui do Mato Grosso. Primeiras impressões, pode ser que depois, no uso mais cotidiano, você mude de opinião, mas me chamou a atenção realmente como ela pula um pouquinho do que seria confortável aí para uma picape, e como você tem essa espuma do assento que não é assim tão macia, realça ainda mais esse pula-pula da carroceria. Bom, no mais, o que dá para dizer, a Silverado, será que vale mais a pena do que a F-150 custando o mesmo preço? De novo, são impressões iniciais, num ambiente que ainda não exploramos todos os aspectos que você, depois consumidor, eventualmente desse carro, vai colocar o carro na lida. É importante dizer que é um carro agradável, silencioso, bem acabado, mas já nesse primeiro contato senti que tem alguns pênaltizinhos que talvez você que tá ali com o Pix de R$500 mil na conta para fazer, acho que não gostaria de enfrentar muito, pode te irritar um pouco pensando justamente no valor que você vai empenhar na compra desse carro. Então a grande pergunta, a grande indagação que a gente tem que fazer é justamente essa, né? A briga direta vai ser efetivamente F-150 Platinum versus Chevrolet Silverado, até por conta da rivalidade histórica aí de GM Chevrolet, de Ford e Chevrolet nesse segmento, e a Ram 1500 Limited tá um pouco descolada dessa disputa, porque é um carro bem mais, até eu diria, urbano, né? Suspensão a ar, uma coisa ainda mais confortável, né? Um carro que custa mais caro também. Então eu acho que nessa trindade aí, a Ram 1500 Limited tá um pouco descolada de F-150 e Silverado. Aí sim eu acho que vai ser a grande disputa, embora a gente sabe que a Ram, de uma maneira geral, vende muito mais picapes, especialmente baseado na Ram 1500 Classic, né? Que custa bem mais barato, enfim. Mas eu acho que muito mais provável que você fique na dúvida entre F-150 e Silverado e passe a considerar a Ram 1500 mais nas versões Rebel e Classic também. De toda forma, primeiras impressões com a Silverado, é um carro que sim agrada, mas de novo, só completando, portanto, alguns penaltizinhos eu acho que poderiam ter sido evitados. Então, vamos para as nossas considerações finais. Já andamos bastante aqui no asfalto e na terra. Dá um acelero aqui, talvez. Um pouquinho perigoso. O carro um pouco pesado, deu um salto aqui. Você vê que ela pula, mas ela não demora tanto a estabilizar. Então, sim, é um carro bastante competente. Mas tem algumas coisinhas que precisamos conversar a respeito. Portanto, vamos voltar lá para a base, que, diga-se de passagem, nem cheguei ainda, mas vamos voltar lá para a base e a gente troca essa ideia final sobre esse primeiro contato, essa primeira experiência com a Chevrolet Silverado, que volta ao mercado depois de ter sido descontinuada, né, em 2001, e esse nome fortíssimo lá nos Estados Unidos está de volta e promete aí em 2024 ser um player importante nesse segmento. Será? Será que vale mais a pena que a F-150? Enfim, vamos trocar essa ideia já já. Acompanhe, fique ligado. Para avisar você que a chave está lá dentro. Pois bem, meu caro amigo youtuber espectador, andei na Silverado. E olha, não tem como fugir muito. Esses 40 cavalos do motor V8 5.3 fizeram um pouquinho de diferença. Não que ela ande mal, não que você vai se sentir num carro lento, não é isso. Mas em relação a F-150, esses 45 aliás, né? Esses 45 cavalinhos fizeram falta. E o que joga contra a Silverado é
ambas custam o mesmo preço, R$ 519.990. A minha avaliação, a minha conclusão disso é a seguinte, essa diferença, embora seja perceptível, não vai fazer assim tanto barulho, não vai impactar tanto nas vendas, porque esses carros vêm em lotes. Quando eles vêm, eles vendem rapidamente. As 700 unidades que a Chevrolet trouxe, ainda não trouxe, mas já ofereceu em 23 para entregar a partir de dezembro aos clientes, já estão todas vendidas. Então, sempre que a Chevrolet trazer um lote, a caminhonete vai ser vendida rapidamente. Mas, se você ainda não comprou a sua, se você está em dúvida, tal, eu acho que vale a pena. Vale a pena você esperar o carro chegar na rede de concessionárias, vá conhecer, vá fazer um test drive. Nas duas, especificamente, porque fazer um Pix de R$500 mil, você espera desses carros superlativos em tamanho, em desempenho, em equipamento, sempre algo mais. E esse algo mais tem que estar no desempenho também e não tem como fugir disso. Esses 45 cavalos fizeram um pouquinho de falta aqui na Silverado. Mais uma vez, a minha opinião vale tanto quanto uma nota de R$7. Mas eu, particularmente, se fosse para gastar essa bala, eu iria de F-150. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, se inscreva no canal, siga o A Roda TV no Instagram, siga o João Anacleto no Instagram, Janacleto, siga o João Delarco no Instagram, João_Delarco, mande e-mail para programaroda@gmail.com. Em breve, muito em breve, esse carro vai passar uma semana com o João Anacleto, ele vai dirigir ela pela cidade e vai trazer maiores impressões para você, impressões mais completas, especialmente consumo real ali, da vida real, como o carro se comporta na cidade, a percepção do público, por exemplo. A F-150 não tem uma pessoa que não olhe para ela na rua, a Ram também. Aqui ainda a gente não conseguiu ter essa impressão completa do carro do dia a dia, apenas mesmo tivemos aí esse primeiro contato para saber como a Silverado anda. Pula um pouquinho, anda um pouquinho menos, traz um pouquinho menos de equipamentos, custa o mesmo preço. Não podia, né? Eu acho que não podia, eu acho que tinha que ter estacionado nos 499.990. Ela vem do México também. Não podia? Eu acho que podia, né? Agora eu vou pra piscina. Tchau. Vamos lá. Salve a Serena. Oh, ia mandar um salve a Serena. Pode deixar. Povo de Roma!